Equipe do UOL com Tirone, Arnaldo, Trajano, Juca Kfouri, Maurinho colocou o Botafogo como a atuação mais surpreendente e destaque desse Mundial até então. Cobertura pré-jogo do Sport Center da ESPN para Botafogo Atlético de Madrid, decisão da vaga para as oitavas. E ali a equipe da Casa TV reage ao discurso brabíssimo do Textor, com a Taça da Libertadores na mão, mandando um recado para os europeus. E no Sport TV News, o Lofredo mandou até bem. Ele mostrou como caiu por terra a narrativa de que os europeus estão dando a mínima para o Mundial. Ontem, Manchester City correu até o último lance do jogo para fazer 6-7 e o Real Madrid, com 1 a menos, se matou em campo para ganhar de 3-1 do Pachuca. Ué, os europeus estão dando a mínima, estão focados, não estão? Como é que é isso? Como é que é? Quando perde está desfocado, quando ganha está focado? Melhor decidir qual narrativa os europeus vão adotar, porque as duas não dá. Isso e muito mais agora, então antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pro vídeo porque tem muito conteúdo hoje ainda e o jogo tá chegando. Alfredo, bom dia, Mariana. Seja bem-vindo também. Obrigado. Bom dia a todos. Veja só, hein? Neste longo dia que está sendo, já junho, né? Junho virou um dia aqui na casa. Vou te falar que eu fiquei impressionado. Porque você sabe que os europeus estão cansados, que é final de temporada deles, né? Eles estão cansados. O calor também... Estão falando, O calor também estão pesa muito, falando. É uma questão de adaptação muito grande. E eles também não dão muita importância para a competição, né? Isso quando eles perdem. Porque quando eles ganham, golearam, todo mundo goleou. Ontem estava todo mundo descansado, o sol estava tranquilo, a temperatura beleza, a bola era redonda e a motivação era alta e goleou. Quando perder a próxima... Nem que é muito quando assim. perder a próxima, que vai ser hoje... Quando o europeu perder para o sul-americano a próxima... Você acha que é o Atlético de Madrid para o Botafogo? Isso, que vai ser hoje. Mas não dá importância. Tá todo mundo cansado. Ontem todo mundo goleando. Agora... Próxima derrota, tá todo mundo cansado em fim de temporada. Eu não sei se eu tenho uma opinião assim. Todo mundo cansado. Primeiro que eu não faço essa relação direta. O City estava cansadão ontem, buscando o sétimo gol. Eu não faço essa relação direta. Goleou, jogou bem, atropelou, não faço essa relação direta. City buscando o sétimo gol, tenho minhas dúvidas. Cansado que era uma beleza. Tenho minhas dúvidas se estão ligando ou se não estão ligando. Não por causa das goleadas. Juventus também, cansadaço. Nossa, Juventus estava numa canseira de fim de temporada. Senhora, né? Eu vi o Real Madrid, jogou com 1 a menos o jogo inteiro. Cansadão, totalmente cansado, assim, sem condição de correr. Mas também diz sobre o nível dos times europeus. 1 a menos o jogo inteiro. Também diz sobre os motivação lá embaixo. Eu vou pensar na minha opinião, eu não tenho uma opinião ainda. Vamos de folgudo, então? Meu pai, hein? Hoje tem Botafogo e Atlético de Madrid. E vale o quê? Vale o primeiro lugar do grupo, que é muito importante, né? E a classificação também, porque se perder por 3-0 tá fora. Então, assim, não tá classificado ainda. E o senhor imagina se esse 3-0? Não, há coisas que só acontecem com o Botafogo, mas tem coisas que nem com o Botafogo acontece. Nem com o Botafogo. Não vai tomar esse 3-0, não. Para com isso. Não, para com isso, Vini. Bom, vamos ver então. Sofia Miranda vai contar pra gente. Terminou assim da última vez. Depois de ver a felicidade que a gente fica no vestiário, eu só quero ter esse momento com eles, a gente tá feliz ali dentro do vestiário depois de uma vitória. A história não veio até nós, não! Nós corremos pra cadeira! A história trouxe ao Botafogo mais olhares, mais interesse. Na entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, por exemplo, o idioma mais falado foi o espanhol. Tem mais opções de ter mais valor. Mira, me surpreenderia muchísimo. Olha, não estão aqui pela minha beleza, de certeza, senão isto estava vazio, isso digo-te já. Portanto, eles estão aqui pelo trabalho que este grupo está a fazer e, obviamente, pelos resultados que apresentam. Toda essa atenção não mexe com o ego do treinador, não. No que é que isto me envaidece? Zero. Absolutamente nada. Com muitíssimo respeito por vocês todos e pelas vossas perguntas e pela vossa profissão, o que me envaidece é ver a minha equipa jogar. Isso é que me envaidece. Eu não... Quando cheguei ao hotel no outro dia não conseguia passar na porta. Estava grande, estava enorme. 4 dias depois, piscamos e já estamos novamente no Rose Bowl. Foi bonito, foi histórico contra o Paris Saint-Germain. Isso não está em questão agora. Contra o Atlético de Madrid vale a classificação. E há um consenso entre os jogadores do Botafogo. Garantir a vaga para as oitavas de final é só o que importa.
Não adianta de nada a gente ter feito 2 grandes jogos se a gente não cumprir nosso papel nesse. Então esse se torna o mais difícil, o mais importante. A gente está muito unido, a gente está muito focado. Mas a gente jogador está bem tranquilo. Nosso ambiente está bem leve em relação à empolgação. Desde quando acabou o jogo do PSG, a gente sabe que o nosso grupo é um grupo muito difícil. Então a gente já se preparou muito para isso. O jogo contra o Atlético de Madrid vai ser ao meio-dia aqui do horário local. Muito sol e calor, um clima diferente do que os times europeus estão acostumados a jogar. O técnico Diego Simeone, que está há quase 15 anos no clube, foi perguntado sobre isso. Respondeu de forma rápida e irônica. Me encanta. O Atlético precisa vencer o Botafogo por 3 ou mais gols de diferença para se classificar. O argumento que tenho é que creio em meus jogadores. Tenho fé em meus jogadores, conozco a meus jogadores e sei que são capazes de fazer um grande partido. Só que do outro lado é bom ele saber, tem um time que também tá querendo muito e não desiste até o fim. A história não vem até nós não, nós corremos pra atrás dela. Isso foi demais. Diferenças entre PSG e Atlético de Madrid. Já eu trago o gabarito segundo Paiva. Mas o que você vê de diferença? Paris Saint-Germain é bem melhor do que o Atlético de Madrid. Eu acho. Mas Primeira diferença. Muito melhor. Primeira diferença. PSG é muito melhor. Mas não isso, sobre jogo. Sobre jogo, eu acho que o Paris Saint-Germain tem um jogo mais ofensivo do que o Atlético de Madrid também. Isso... Para mim, a diferença é que um gosta de estar com a bola, o outro prefere jogar sem a bola e dar estocadas rápidas. Eu acho que o Botafogo mostrou contra o Paris Saint-Germain saber jogar um outro estilo que a gente não via o Botafogo jogar e que funcionou muito. E contra o Atlético de Madrid, ainda que seja uma equipe europeia, o Botafogo não vai jogar com o mesmo estilo que jogou com o Paris Saint-Germain. O Botafogo vai voltar a ser o Botafogo que busca o ataque, busca ter mais a bola do que o adversário. Porque o Atlético de Madrid é uma equipe que talvez vá aceitar esse tipo de jogo por parte do Botafogo. Então, sim, tem tudo para dar certo, tá? Porque acho que o Botafogo mostrou contra o Paris Saint-Germain uma qualidade que a gente não sabia e uma maneira de jogar que a gente não sabia. E, aliás, temos que ver a questão da escalação hoje. De quem? Do Botafogo. Eu acho que o Alan vai ser mantido. Eu acho que vai com o mesmo time. Também acho que vai com o mesmo time. Não sei. Eu gostei muito daquele Botafogo e mesmo enchendo mais o meio, que foi o que ele fez com o Alan, não perdeu seu DNA, né? É claro que do outro lado tinha o PSG e não deixava o Botafogo jogar, então a gente precisa avaliar isso. Se você pensar que o Botafogo pode perder até por 2-0, aí tudo bem. Então, mas essa é uma preocupação do Paiva. Eu falei que ia dar o gabarito aqui. Ele disse que algumas dinâmicas entre esses dois times são idênticas, tá? Entre Atlético de Madrid e PSG. Isso, por exemplo, times europeus. Isso, a saída de 3. Ele falou que os dois usam a mesma estratégia. Porém, ele disse que precisa encontrar uma estratégia para deixar o gol do Botafogo zerado, porque a forma de chegar à área adversária é diferente. Então, a dificuldade, ou o desafio, né? Melhor. O desafio dele hoje é deixar o gol zerado. Por isso, não espero ver um Botafogo tão ofensivo. Primeiro que não precisa. Isso. Segundo que existe essa preocupação. Eu acho que o principal é porque não precisa. Eu acho que é natural até a manutenção do Alan, dando um pouco mais de reforço no meio-campo. Acho que o Botafogo tem que manter a mesma estratégia inicial, que é de pensar primeiro em se defender, primeiro em não dar espaços para os adversários, mas acho que minimamente você tem que tentar jogar um pouco mais. Acho que ficar só se defendendo contra o Atlético de Madrid pode ser perigoso. Se sofre um gol, já gera aquela carga emocional de ixi, né, vai azedar. Então, primeiro é tentar não tomar gol, mas minimamente tentar jogar. E eu acho que é natural que você entre numa partida como essa pensando primeiro em se defender, primeiro em repetir o bom posicionamento defensivo do último jogo e depois tentar atacar. Agora, eu acho que faz sentido essa manutenção do Alan no meio-campo. Será que a gente vai descobrir hoje por que o Simeone é o técnico mais bem pago do mundo? Eu acho que não, né? Eu já te falei o que explica isso. Eu acho um bom treinador, baita treinador, mas o fato dele comandar a equipe de um clube onde ele é ídolo dá uma valorizada nessa pedida. É uma diferença para os outros muito grande, gente. Vamos aguardar. Assim, tudo isso para ganhar o quê? Liga Europa. Mas eu já te falei, cara, igual você questionar... Pingar a gente não vai ter de Champions, pingar ali um a gente nunca vai conseguir botar no papel e traduzir em uma conta. Não.
A gente nunca vai conseguir traduzir em uma conta uma pedida do... Uma pedida não, né? Um acerto de Renato com o Grêmio. Nunca. Não, mas, existe assim, o Renato, valor ali. mas se o Renato perde a final da Libertadores para o Inter, pelo Grêmio, o Renato está demitido, deixa entendeu? eu te falar, você acha que o Atlético de Madrid está para o Real Madrid, assim como o Grêmio está para o Internacional? O Atlético de Madrid está para o... Veja só. Não são, a rivalidade não. É muito maior com o Barcelona, que está fora da cidade. Do Real Madrid, mas o Atlético de Madrid não. O maior Atlético rival de Madrid, do Atlético de Madrid é o Real Madrid. Tá, o maior rival do Real Madrid é o Barcelona. É o Barcelona, tá fora da cidade. Mas para o Atlético de Madrid, o maior rival é o Real Madrid. Então, ele perdeu uma final de Liga dos Campeões pro Real, daquele jeito. 93. Daquele jeito. Pro Real Madrid. Aqui no Brasil era demissão no outro dia. Né? Lá ele se torna o técnico mais bem remunerado do mundo. Não, alguém vai me explicar um dia. O Sérgio Ramos usa até hoje a camisa, né? 93, que é um minuto e tal. Beleza, mas eu acho que existe esse valor agregado de ídolo, entendeu? Não é só pelo trabalho apresentado, muito menos pelas conquistas tão quase inexpressivas, né? Se a gente falar só de título. Pelo valor agregado. É que pro tamanho do clube, talvez as conquistas sejam até expressivas. Exato. Né? Mas para idolatria, a gente consegue entender, né? Pelo valor da idolatria, a gente consegue entender a pedida. Para ser o mais bem pago do mundo, talvez haja um exagero, realmente. Mas nunca vai ganhar pelo que apresenta em resultado apenas. Não. Bom, vamos ouvir, né? O Renato Paiva elogiou pra caramba o Atlético de Madrid numa entrevista ao Galindo. Vamos ouvir, então. Nós estamos a falar de um Atlético de Madrid que joga em La Liga, um campeonato fantástico, dos mais difíceis do mundo, onde jogam os melhores jogadores. Você olha para o 11 do Atlético de Madrid e mais para os que estão no banco, é uma pedreira. Para um treinador que tem os títulos que tem e que tem um trabalho de 10 anos, não é? Eu tenho um trabalho aqui de 5 meses, não é? O Simeone... Uma década. Exato, e com jogadores novos a entrar, e o Simeone tem um trabalho de 10 anos onde muda 3, 4 jogadores. Obviamente está em aberto porque é um adversário de muitíssimo respeito e nós temos que ser outra vez um grande Botafogo para nos classificarmos. O negócio é que o conterrâneo dele, em 6 meses, ganhou a Libertadores e um brasileiro, né? Botou a régua lá em cima. É difícil botou igualar. O desafio lá no alto. É difícil igualar o trabalho, mas assim, se ele ganha a Copa do Mundo de Clubes, ele passa. É só fazer isso. É só. E ele já está lá. Não, primeiro que ele já está disputando. Isso. É um passo. Isso. Depois que ele venceu o Paris Saint-Germain. Isso. Grande passo. E provavelmente ele vai se classificar. Aí, a partir daí, eu já não duvido de mais nada. Eu vou te falar uma coisa, então eu já tô pensando lá nas quartas. Já cheguei lá nas quartas. Pro Botafogo? O Botafogo vai jogar as quartas ou com o Palmeiras ou com o Inter de Miami. Por que as oitavas? Por que não pode pensar nisso? Palmeiras é um adversário que Vamos botar o grupo do Botafogo e a gente já vai falar exatamente. Pode acontecer para um lado e pode acontecer para o outro. Então, por isso é que eu tô falando. A se enfrentar e um a vencer o outro. É por isso que eu tô falando, que eu já acho que dá para pensar o Inter de Miami, pelo que a gente viu, sim, sinceramente... Inter de Messi, né? O Botafogo é o primeiro, seguido de PSG, e aí vem o Atlético de Madrid, adversário de hoje. Aí tem a questão do empate triplo, hein? E aí? Se o Atlético de Madrid ganha do Botafogo e o Paris Saint-Germain ganha do Seattle Sounders, os 3 primeiros ficam com 6 pontos. Só vale o saldo de gols dos jogos entre eles. É desprezado os jogos contra o Seattle. Então não faz diferença quanto que o Paris Saint-Germain vai fazer no Seattle. A questão é, e aí por isso que o Botafogo pode perder por 2 gols de diferença. Se ele perder por 2 gols de diferença, como só vai contar o duelo entre os 3, ele está classificado. Comparando com o PSG e Atlético de Madrid, né? Ele No caso ganhou do do Paris Saint-Germain, então ele tem um saldo maior. Tu vê que o negócio do Ceará é tão café com leite que não ajuda foi goleado, nem né? O Atlético foi goleado pelo Paris Saint-Germain, então por isso que o Botafogo leva essa vantagem. Perfeito. Então hoje também tem decisão pro Palmeiras, tá? E aí é contra o Inter Miami, que é o time do Messi. Miguel, perguntaram pro John Textor, de quem sou um admirador. Eu adoro o John Textor. Ele é bravo. Perguntaram pra ele. Presidente do PSG também. Então, se a vitória, né, sobre o PSG, muito bem citado pelo Simões para fazer Você tá muito bem hoje, cara. Perguntaram se a vitória pra cima do PSG tinha sido a maior da história do Botafogo. E ele falou o quê? Ouviu? Eu ouvi. Olha aí. Bora. By the European press yesterday. And they asked me, was beating PSG the greatest victory in the history of your club? And I laughed. I said, you don't know.
traditional. You know the Glorioso. That was just one game against a European team. God did not only kiss the feet of European children. People play football all over the world. I said, no, the most important trophy in the history of our club is Copa Libertadores. It is the greatest trophy in all of South America. In Europe, they get distracted. They have cricket. They have tennis. They have Formula One, right? It's wonderful, right? We have football. This is the greatest trophy. Yes. This was the moment, November 30th. Yes. I love you, Gregory, but you left early. Thank God he scored a goal in the game against Sao Paulo, right? We love Gregory. But 10 men against 11. It only happens to Botafogo, right? Well, doesn't that now mean something else? Championships happen to Botafogo. So this is the most important trophy. But it is special, right? Yeah. We beat the greatest team in the world, and they killed everybody this year. But they ran into Botafogo. I don't think, it's not that they didn't respect us. They didn't believe we were going to put it on them, right? Yeah. And we put it on them. We beat the best team in the world. Yeah. Everybody is talking about Botafogo. Ele vai parar não, tá? In India, in Germany, in the United States, they're all talking about us tonight. And I want to say something. We are the best. I know we don't like to see Flamengo win, but I like seeing Flamengo beat Chelsea. I like seeing Palmeiras win games. I like Brazil kicking the shit out of people around the world. We have the best football players in the world. Now they know we have the best clubs. Let's go! I so love this club. I so love you. É bom pra caralho. Ele fala 2 minutos. E quando ele fala 2 minutos, ele fala assim: só vou falar um negócio. Cara, ele já falou pra sério, caralho. assim, ele vai empolgando, pô. Ele vê que as pessoas começando, yeah, you're the Quase best. perde a hora de acabar. Ele deve pensar assim, eu sou muito... E ele tem um molho, Não, e ele é mesmo. Ele tem um molho, pô. Irmão, ele mudou a história do Botafogo. Na verdade, é uma só. Se você pegar legal a linha de raciocínio dele, é bem parecido com a do Craque Neto. Ele vai... É muito louco. Ele vai... É assim, pô, galera, o Brasil, o cara... Eu amo muito o Gregory, tá? O Gregory deixou a gente lá em cima, mas o Gregory é foda. Ainda bem que ele fez o gol contra o São Paulo. Tratou meu filho muito bem na Florida Cup. Aí, pá, não sei o quê, porra, não sei o quê. Aí, eu amo Botafogo. Botafogo é foda. Todo mundo tá falando da gente no mundo. Vocês falam, odeio o Flamengo, né? Aí já tá no Flamengo, cara, e assim, as camadas dos populares que começam lá. You are the best. Cara, esse vídeo é fantástico. É muito foda. E o John Tex é muito foda. Tá vivendo o Botafogo. Assim, a gente fala tanto das entradas, né, dos times da Copa do Mundo, como é que é. O John Tex, ele é entretenimento. Ele entende o produto como entretenimento, não só botando lá as chamas para sair, o show pirotécnico nos jogos do Botafogo, como ele entende esse WWE. Ele faz muito bem o WWE. Produto, né? Produto total, cara. Produto total. Um beijo aí pro John Tex. Um beijo. Aliás, tá sempre ligado aqui na casa da TV, John Tex. Ontem, quando eu soltei um juice, você quase foi uma loucura, porque suco em inglês é juice. Jura? Você tá falando juice, pô. Você falou kisses. Agora eu falei pro John Tex. Mas a gente começa falando de um outro grande confronto, Botafogo e Atlético de Madrid. Aqui no Rose Bowl, Botafogo e Atlético de Madrid duelam por uma vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta segunda-feira. O Botafogo tem melhores condições, afinal de contas, com um empate garante a primeira posição no grupo. E mesmo com uma derrota por até 2 gols, avança para a próxima fase do torneio. Mas o técnico Renato Paiva disse que não vai contar com essa vantagem, que tem 100% de respeito pelo Atlético de Madrid, mas 0 medo. No vamos a jugar encima de la ventaja ni del resultado, punto. Vamos a mirar el partido como siempre miramos. Como siempre digo, 100% de respeto, pero zero miedo. Para não depender do resultado de PSG e Seattle Sounders, o Atlético de Madrid precisa derrotar o Botafogo por 3 ou mais gols de vantagem. O técnico Diego Simeone diz que sabe que não será uma fácil missão e elogiou a equipe brasileira.
Nosotros tenemos la obligación de ganar. Primero ganar el partido y a partir de ganar el partido que el camino del partido te lleve a que las cosas vayan sucediendo. Está claro que un partido no lo vas a ganar en 3 minutos 3-0. Tenés un rival que es campeón de Copa Libertadores, un rival que jugó muy bien con el Seattle, un rival que jugou muy bien con el Paris Saint-Germain defendiendo y contragolpeando, un rival que juega bien a la pelota. O duelo aqui no Rose Bowl será sob o sol do meio-dia aqui em Pasadena, na Califórnia, 4 da tarde, pelo horário de Brasília. Vamos para os números, então, dos personagens, como o próprio Breiler já tinha destacado. A gente falar também sobre o Julián Álvares e Igor Jesus neste Mundial de Clubes. Os dois com 2 jogos, o Igor marcou 2 gols. Em finalizações eles estão até equilibrados, mas o Igor ganha nos outros quesitos. Finalizações certas e também duelos vencidos. Não é... A gente acha o Julián Álvares mais jogador do que o Igor Jesus, mas nesse mundo, ou não? Não, é que eu lembrei de um amigo meu. Mas a gente acha? A gente aqui, tô tentando... eu acho. Você acha o Álvares mais jogador que o Jesus? Eu não sei se características diferentes. É que mas meu assim, amigo não acha. É inegável o Mundial que o Igor Sim, Jesus claro. tem feito com o Botafogo, né, Jailson? Não, tá jogando muito a bola, pra variar, tá entregando um baita do futebol e era assim... O que eu gosto do Igor Jesus é que não é aquele centroavantão que fica lá parado dentro da área sem dar outras opções de jogo pros seus companheiros. É um cara brigador, que tá correndo bastante, consegue aliar a força física que ele tem com a qualidade técnica. Também tá com muita confiança, né? Por exemplo, aquela jogada contra o Pátio é jogada de confiança. Ele dá o traço e já tenta a chapadinha ali, né, no canto contrário. Mas ele tá entregando muita coisa pros seus companheiros. Isso que eu acho ponto principal pra gente falar aqui. E, assim, eu lembro daquele jogo que o Botafogo fez na Libertadores, o jogo decisivo, que foi o Jair foi expulso logo no início. Aquele jogo Universidade de Chile, né? Contra lá Fala de expulso logo no início, eu quase desmaio. Mas não. Foi a de agora. Que o Igor Jesus, ele acaba com o jogo justamente dessa forma. Dando opções de jogo para os companheiros de time. Então, é uma baita competição que ele tá fazendo. E a despedida também, né? Então, e isso chama muita atenção, porque o Igor Jesus... Aquele período ali que ele não sai do Botafogo ali no final do ano, de seleção brasileira, fazendo gol, inclusive, parece que ele poderia ter até perdido o bonde de um olhar baixa, assim, né? Da Europa, e esse Mundial tá servindo para talvez elevá-lo de patamar nessa conversa dele. Ou re-elevá-lo, né? E vai chegar muito bem à Europa, um jogador que tem intensidade, tem força física para sustentar o contato, para jogar de costas, tem muitas características interessantes. E características para serem exploradas no jogo de hoje. O Atlético de Madrid, nesse Mundial de Clubes, embora o Simeone seja um especialista em defesas, tem rateado na zaga, cometido erros. Contra o Seattle Sounders, o Lenormand rebateu mal uma bola, hoje deve jogar ao lado dele o Lenglet, que é um zagueiro que tem mais dificuldade com esses atacantes que têm posição física. Então hoje é um jogo ainda mais para o Botafogo usar bem o Igor Jesus e explorar essa fragilidade defensiva momentânea do Atlético de Madrid. Tem uma missão difícil, né? Precisa vencer por 3 gols. O Botafogo entra com uma tranquilidade maior em relação à partida contra o PSG. E é curioso ouvir a dificuldade defensiva do Atlético de Madrid, né? Isso daí é muito estranho. Só esquisito, né, Jair? É estranho de escutar isso daí, sim. Acho que o Botafogo tem que fazer um jogo inteligente. Acho que é o ponto principal. Tem uma vantagem ali, né? Até 2 gols, inclusive, de poder perder para avançar, mas acho que não tem que entrar com esse pensamento de perder, né? Pensar assim, pelo menos de empatar, tá tranquilo. Então acho que não, pelo menos assim, eu penso que não deveria mudar muito a estratégia que foi contra o PSG. Pode jogar ali da mesma forma e, obviamente, só que a diferença é que o Atlético de Madrid vai dar mais espaço pro contra-ataque pela necessidade de fazer 3 gols. Mas eu não penso também, o Atlético de Madrid é fraco porque o PSG amassou. Não, calma. Uma história não anula, né? Não. Vamos jogo a jogo. Jogo a jogo. Vamos com o Cícero Melo pro Rio de Janeiro, porque mesmo a gente falando aqui do jogo a jogo, o torcedor, ele tem todo o direito e com toda certeza, né, Cícero? O direito de estar empolgado, orgulhoso e também de querer ver esse Botafogo, por que não, fazendo uma grande partida hoje.
É verdade, Mari. Bom dia para você, para os companheiros, Jailson, Breiler e para o fã de esporte, hoje especialmente para o torcedor alvinegro. Faltando 5 horas para a bola rolar, aproximadamente, lá em Los Angeles, jogo da terceira rodada entre o Botafogo e o Atlético de Madrid, nós estamos aqui na praia de Copacabana, em frente à Fanzone, só que vocês estão vendo que ela está fechada, só abre para o público a 1h da tarde. Eu procurei aqui, torcedor do Botafogo, o único que eu achei, está dormindo ali debaixo de uma árvore, não tem como acordar o cara. Então, não tem nenhum torcedor do Botafogo nesse momento. Mas olha só, eu achei aqui o Martin, chega aqui, Martin, por favor, que é alemão de Munique, bom dia, engenheiro mecânico, já morou 3 anos no Brasil, fala bem o português e está acompanhando, é flamenguista, mas é Bayern de Munique, lá na Alemanha, e está acompanhando todo esse Mundial, viu o jogo do Botafogo com o Paris Saint-Germain, vai ver hoje contra o Atlético de Madrid. Como é que você está percebendo os times brasileiros nos confrontos contra os europeus? E hoje o Botafogo consegue mais uma vitória? Passou a ser favorito depois dos 4-0 diante do Paris Saint-Germain? Eu vou torcer para o Botafogo, com certeza. Eu acho que o desempenho dos times brasileiros, por enquanto, é muito bom. E se não enfrentar o Bayern de Munique, vou torcer para qualquer time brasileiro que estiver enfrentando qualquer time do mundo, né? E eu não sei se é uma vantagem para os times brasileiros comparado com os times da Europa, que na Europa a temporada dos torneios ou dos campeonatos já terminou e aqui no Brasil ainda está no meio da temporada, então talvez isso seja uma a vantagem, né, para os times brasileiros, mas eu acho muito bom o desempenho e eu espero que os times brasileiros cheguem até semifinal, até final. Você gostaria de ver uma final do Bayern de Munique contra quem? Contra o próprio Botafogo? Melhor Flamengo? Contra Flamengo ainda, porque aqui no Brasil eu torço principalmente para o Flamengo, mas se enfrentar qualquer time brasileiro na final já estou feliz. Obrigado, um abraço. Eu acho que tem um Botafogo, nossa produção aqui. Achou um torcedor do Botafogo, amigo? Você é botafoguense? Sou botafoguense. Tá levando fé hoje contra a Atlético? Tô levando a fé. Quanto? Meu nome é Raimundo Santos. Eu só tô dando 2 só. 2-0 pro Botafogo. Tá arrebentando. Gol de quem? Agora você do o famoso que está agora... Igor Jesus? O Jesus, exatamente. Esqueci. Que Jesus, porra, Deus te ajude. Que tu faça um gol espetacular, não só para os brasileiros, para toda a tua família. E vai ser 2-0. Certo. E quem você gostaria, para a gente terminar, de enfrentar na próxima fase, o Botafogo se classificar? Palmeiras, Porto, o Inter Miami do Messi? O Inter Miami do... Messi. Do México. São tudo metida gostosão. É esse o clima, então, aqui, Mari. Não tem torcedor do Botafogo, é só esse que a gente achou, o Raimundo aqui. E a simpatia do Martin, que é alemão, fala bem português e tá gostando da atuação dos clubes brasileiros aí no Mundial de Clubes, torcendo, claro, pro Bayern de Munique dele, que é um dos favoritos, se não o maior, para conquistar esse título. Voltamos aos estúdios. Ai, que demais, Cícero. Obrigada, viu, pela participação e pelos personagens. Sendo assim, Juca que foi. Sendo assim é bom, né? Bom, se você quer saber desses 4, quem mais me surpreende no momento, ainda é o Botafogo, pela vitória contra o PSG. Embora a atuação do Flamengo contra o Chelsea tenha sido esplendorosa no segundo tempo, né? Mas eu não me surpreendo com o Flamengo. Porque do Flamengo eu espero isso o tempo todo, vocês sabem. A vitória para mim, até agora, a grande façanha desse Mundial é a vitória do Botafogo sobre o PSG. Espero que confirme contra o Atlético, porque foi como disse o próprio técnico do Botafogo. Não adiantará nada a vitória do PSG se o Botafogo cair eliminado hoje. E não vai poder jogar hoje com o Atlético de Madrid do jeito que enfrentou o PSG. Não vai. Ele tem que, né? Isso. É outra formação. Mas vai jogar com respeito, né? Porque o Atlético está mordido, né? E a gente viu como estava mordido e como o Simeone comemorou e né? Vem um Atlético forte hoje contra o Botafogo. A sua enquete é boa. A enquete é boa, olha só. Deixa eu falar, ser justo aqui, a enquete é de Grande Rubens Lisboa. Grande Lisboa. Eu acho engraçado jogar toda a responsabilidade da enquete no Rubens. Eu acho uma figura ausente aqui. Ele é o autor. A passada foi minha e eu assumi. Eu acho que quem faz isso, no fundo, é muito covarde. Sabe por quê? Porque, na verdade, só o Palmeiras não surpreende. Né?
entre os brasileiros. Acho que o Palmeiras Palmeiras. faz o que a gente esperava. É o Palmeiras. Nos 2 jogos, nessa chave, acho que o Palmeiras tem a sua solidez reconhecida e tudo mais. Acho que os outros 3, de certa forma, surpreendem favoravelmente, cada um do seu jeito, né? O Flamengo pela virada espetacular contra o Chelsea, com autoridade. O Botafogo pela partida mais surpreendente do campeonato até agora. Mas, enquanto equipe, eu acho que o Fluminense é, para mim, mais surpreende. Nas duas... Porque eu esperava menos. Esse último jogo aí quase se embanando. Mas o quase está sendo quase. Virou com autoridade. Acho que fez não um primeiro tempo bom, mas acho que jogou bem contra o Borussia e fez um segundo tempo bom contra o... Arnaldo, porque fazia um primeiro tempo muito bom. Até deu uma virada, né? E acho que o Renato deu uma... claro, como todos os outros técnicos estão fazendo. Deu uma arriscada e uma... Vou administrar, colocou o Ganso para jogar no jogo que dá para jogar. Vamos tentar, o Ganso. Só deu o primeiro tempo, né? Então. O segundo ele não voltou. Já imagino que não seja uma... Ele deu 3 vezes de letra, uma dessas de letra proporcionou o contra-ataque. Que é uma questão hoje no futebol, você erra um passe... Sim, a rapidez da transição, né? E acho que muito porque... os brasileiros todos estão bem, é que essa comoção aqui futebolística. É uma comoção. Então, torcendo a favor e torcendo contra. Aliás, uma coisa, antes do Danilo e do Mauro. Eu falei agora da transição, da rapidez... Aliás, a gente já fala dos likes, por favor. Da rapidez da transição. Cláudio Coutinho adoraria ver o que é o futebol de hoje, né? Porque ele que fazia muitas... semelhanças entre basquete e futebol, né? De troca de posição, né? Do jogador dar a volta e receber na frente, o famoso overlapping. Agora, acrescenta-se esse ingrediente, né? As transições enlouquecidas, né? Do futebol. Olha, eu vou ser modesto. Só informação, já estamos com audiência brutal. Mas vamos buscar. Com 5 minutos de programa, a audiência já é brutal. Eu vou ser modesto. Começo de semana, né? 7 mil. Bom, deixa eu fazer um overlapping direto para os Estados Unidos e passar a bola ponto futuro. Você vai para o ponto futuro. Exatamente, ponto futuro. E passar a bola para o Mauro, para ele responder a enquete, quem você acha que surpreende mais, e acrescenta uma outra questão. Questão, Mauro. Os europeus estão surpreendendo de outra forma? Tem esse papo aí, não estão interessados, estão de férias, não estão querendo estar lá. Esse papo ainda está rolando? Bom dia. Acrescente, Mauro. Acrescente a roupa dos dois, né? Você de verde e Danilo de vermelho. E o Danilo de vermelho. Tão bonito. Há uma inversão de... Foi combinado isso. É isso? Vocês estão fazendo... Nós trocaram as roupas. São bonitos, são bonitos. Nós resolvemos homenagear o Fluminense, né? Olha que saída boa, hein? Parabéns, Mauro. Eu visto roupa de qualquer cor, não tem esse negócio de cor de time, não. Dou a mínima para isso. Aliás, até um símbolozinho vermelho aqui. Então, eu acho que quem surpreendeu mais foi o Botafogo, obviamente, né? São dois jogos assim de vitória sobre europeus bem diferentes, a gente não pode ignorar isso, né? E também são times diferentes, né? O Chelsea não é a primeiríssima prateleira hoje, o PSG obviamente é. Agora, esse papo é um papo que rola no Brasil. Aqui não vejo essa discussão toda, aqui não tem discussão nenhuma, né? Você encontrar, inclusive, uma televisão passando o jogo é um negócio bem difícil, né? Você vai num restaurante, num bar, na rua, até em hotéis é difícil você conseguir assistir as partidas do Mundial de Clubes. Agora, isso tudo que está sendo falado, tudo é verdade, né, Tiorã? Os europeus não têm o mesmo interesse? Não tem, é fato. Agora, bolas, isso não é uma passada de pano, é uma informação, é um fato concreto. Né? Ele joga... Ontem o Guardiola jogou com o quê? Com um time cheio de reservas de novo. Aí ele faz um discurso do sul-americano, que são sensacionais, a gente sabe que ele acha sensacionais. Ele contrata jogador sul-americano, bebeu na fonte do Bielsa, bebeu na fonte do Menotti, então se inspirou em técnicos argentinos. Tem vários jogadores brasileiros que passaram pelas mãos do Guardiola. Então, eu acho que, na realidade, tudo isso é verdade, menos aquela história de que nunca se falava do desgaste dos brasileiros quando chegavam estourados ao final de temporada daquele jogo de final de ano. Isso sempre foi falado. Eu cansei de debater isso em programas esportivos. Cansei. E só tinha um jogo para falar. E a gente fazia o quê? Ficava falando sobre aquele jogo
e fazendo contas. Olha, esse time jogou, sul-americano, 74 partidas, o europeu jogou 35. Batido. Que nunca se falou, não é verdade. Sempre se falou. Sempre se falou. E agora também é fato que eles estão no final da temporada. Quem tem dúvida do interesse ou não dos europeus, veja a matéria do João Castelo Branco. Ele foi a pub, acho que 2 pubs, né? De torcedores do Chelsea, na hora do jogo contra o Flamengo, não tinha ninguém. Encontrou lá um maluco lá para entrevistar e o cara, né? E no pub que concentrava lá torcedores do Flamengo que moram em Londres, estava lotado. O pessoal lá, todo mundo comemorando, vibrando, torcendo. Isso, gente, isso não significa que as vitórias não tenham valor. São coisas diferentes. Tem valor, claro. Se o europeu não dá importância, azar dele. Você vai lá e tenta ganhar dos caras. É isso. Agora, não dá para ficar também maquiando a realidade. Sabe, tentando dizer que eles não dão a mesma importância. E como eu falei que sexta-feira, eu acho que isso muda a partir do momento em que eles começam a perder. Aí eles percebem o desafio técnico. Eu traço o paralelo com o basquete. Os Estados Unidos até perderam para o Brasil em 87, depois perderam outros confrontos internacionais, deixaram de colocar... O Brasil venceu do Pan-Americano, né, de Indianápolis, aqui, inclusive, no país deles, na casa deles. Eles pararam de colocar nessas competições times universitários e passaram a levar times com jogadores da NBA. E assim surgiu o primeiro Dream Team, e tem Dream Team a cada Olimpíada, a cada competição importante. Porque eles perceberam que passou a ter desafio técnico, que não dava para vencer os seus grandes adversários, que não eram tão grandes assim até então, com times de jovens universitários. Então, acho que eles vão mudando a partir de perceber o desafio oferecido pelos sul-americanos, especialmente times do Brasil, né, e vai afunilando também. O Atlético de Madrid não vai olhar para o Botafogo como olharia antes da competição. Não tenha dúvida disso. Então, isso tudo é mérito. Estou fazendo aqui um elogio, para quem não está entendendo, mas também é verdade que eles estão cansados, que eles estão em final de temporada e que o interesse deles é menor. Mas se o interesse deles é menor, problema deles. Você vai lá e ganha dos caras. E tenta ser, se não campeão, e o mais longe possível. E dá alegria à sua torcida. Simples assim. Eu quero fazer uma consideração, você falou da cor das roupas. Que as cores do Fluminense, no Fluminense não tem vermelho, é grená. Grená. A sua camisa, não sei se é grená, me parece mais vermelha mesmo, Danilo, mas queria que você falasse o que deixa os brasileiros irem tão bem. Por que os brasileiros estão tão bem assim? Você entende? É só questão física? Tem esse papo dos europeus? O que você... E o seu cenário? E também, claro, para você votar na enquete. Bom dia. Bom dia. O meu é vermelho do Hernan Crespo aqui, né? Dia de apresentação, se eu não me engano. Aí, né? Tem isso. Amanhã. Quando não jogam os brasileiros. Só se fala em outra coisa aqui, viu, Danilo? Parar a cidade. Então, por aqui eu até queria passar esse relato. Por aqui eu estou em Miami agora, né? Eu estava nos últimos 2 jogos em Nova York. No fundo aí, com uma palmeira. O meu quarto é uma parede inteira, é espelho, a outra tem essa palmeira, então não tem muita opção. Então é um motel, ele tá no motel. Parede inteira de espelho, pô. Mas palmeira, tá aqui certo. Aqui em Miami eu consegui sentir um pouco mais do clima, até dos locais querendo assistir jogo, diferente do que foi em Nova York. Realmente, em Nova York era mais difícil, eu encontrei um bar ou outro passando, algum telão ali, normalmente no bar que tem muita cerveja, aí tinha um telão passando algum jogo e tal, mas em Nova York era mais difícil. O clima ele era feito pela torcida do Palmeiras, do Fluminense, pela torcida do Esperance, que foi para lá, pela torcida do Idá, que foi para lá também. Aqui em Miami, obviamente, pela questão de ser uma cidade que tem muitos latinos, na Ocean Drive, que é a avenida principal aqui, da parte da praia, você passa e tem bastante telão passando o jogo e tal, muita gente com a camisa do Boca Juniors. O Boca Juniors fez 2 jogos aqui, vai fazer um jogo fora, mas ainda assim o pessoal continua aqui porque os argentinos moram aqui em peso. Então eu consegui sentir um pouco mais de clima, acho que não dos americanos em si, mas dos locais que moram aqui, os latinos, os argentinos e tal, né? Então esse clima melhorou um pouco aqui em Miami. E aí, realmente, eu acho que os europeus, como disse o Mauro, vocês têm dito aí, os europeus, eles não são os caras que mais estão interessados, mas se a gente for olhar, os europeus nunca estiveram muito interessados nesse confronto com os sul-americanos, mesmo quando o jogo era único, né? O Rodrigo Caio deu uma entrevista uma vez lá, recentemente, falando sobre o Flamengo e Liverpool, e disse que os caras do Liverpool falaram para ele que estava jogando 60% e tal. Então, no final,
os europeus eles sempre tiraram o pé um pouco nesses confrontos contra sul-americanos, e agora eu acho que, além das derrotas que podem fazer eles pensarem de uma forma diferente, e aí eu vou jogar contra o Brasil aqui, mas eu acho que a próxima edição precisa ser na Europa. Eu sei que o Brasil está como candidato da próxima edição, mas eu acho que a próxima edição sendo na Europa, com 2-3 anos de planejamento, com aviso, eles vão se planejar, vão poder ir para o jogo, vai ser diferente, porque para eles viajarem dentro da Europa é muito mais fácil do que eles cruzarem e virem até aqui os Estados Unidos. E aí eu gostaria de ver esse Mundial na Europa, que eu acho que pode ser uma chance de ter estádio lotado, de repente espanhol se programar para ver o Real Madrid, de inglês ir até a Espanha para assistir. Eu acho que pode mudar um pouco se esse jogo for disputado na Espanha. Eu tenho feito sempre um paralelo, eu sei que tem diferenças nele, mas os brasileiros começaram a disputar a Libertadores depois de um tempo, né? No começo também os brasileiros não gostavam muito da Libertadores. Então acho que é normal de um campeonato novo, de uma coisa nova, que demore a pegar ainda mais, porque os europeus, eles, já fazendo outro paralelo com os Estados Unidos, eles acham que para ser campeão do mundo basta ser campeão da Champions, né? Porque normalmente é onde está o melhor futebol, onde tem o melhor time. Assim como aqui nos Estados Unidos, os caras da NBA ontem, né? Eles foram campeões, eles falam que são campeões do mundo. Só que são campeões do mundo jogando NBA, né? Então eu acho que isso é algo que pode mudar se o campeonato for disputado na Europa. Eu acho que muda pela presença de todo mundo. E estou 100% com o Mauro. Se os caras não querem saber, azar de quem não quer saber. Quem está aqui, sul-americano, africano, asiático, eles que joguem e joguem para vencer, aproveitando que os europeus não estão nem aí. Quer fazer uma pergunta, Mauro? Danilo não voltou na enquete. Quem está me surpreendendo mais, Danilo? Eu estava para votar no Botafogo, porque PSG e Atlético de Madrid, mas eu gostei muito do argumento do Arnaldo, tá? Porque realmente o Fluminense fez um bom jogo contra o Borussia Dortmund, sofreu um pouco contra o Sun, porque abriu a mão um pouco do jogo, eu acho, fez 1-0 e achou que estava resolvido. Quando abriu o olho de novo, estava 2-1 para o Sun e conseguiu fazer a virada. Eu estou surpreso com o Fluminense também, positivamente. Mas vou ficar com o Botafogo, pela dificuldade do PSG, do Atlético de Madrid, que é o jogo de hoje. Eu vou ficar com o Botafogo. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título do Mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao Mundial.